Olá, pessoal. Voltamos aqui para mais uma aula de fisiologia. Hoje a gente vai assistir, então, a gente vai ver dois assuntos emendadinhos, vai ser excreção e sistema endócrino, os hormônios, tá bom? Então, inicialmente a gente vai falar sobre o sistema urinário, né? Quando a gente está falando sobre os excretos do nosso organismo, vamos ver a função, vamos ver quem participa disso, certo? Vamos lá. Então, eu acho que eu já falei desse conceito com vocês, que se chama homeostase. Eu falei, não sei se eu dei muita ênfase, mas em alguma aula que a gente teve já falei sobre isso. Então, a homeostase é um conceito importante e vamos dizer que é o objetivo do nosso corpo, desde que a gente nasce até a morte. É manter tudo em equilíbrio. Então, homeostase significa equilíbrio, certo? É a propriedade, homeostase é a propriedade de manter o meio interno relativamente constante. Então, o que é a constância? É o equilíbrio. Então, basicamente, a homeostase ela está dentro do padrão do saudável. Então, é o equilíbrio dos parâmetros biológicos para a manutenção da saúde. Por outro lado, na doença, nós temos o quê? O desequilíbrio dos parâmetros biológicos, né, e o comprometimento da homeostase. O que o que são esses parâmetros biológicos? A gente tem, por exemplo, o pH do nosso corpo, que ele é neutro, né? Já falei com vocês, acho que eu já falei com vocês que o pH é a concentração dos prótons de hidrogênio, né? Dos íons de hidrogênio, do H+. Quanto mais H+, mais ácido, certo? E aí, nosso pH, ele é geralmente, dos fluidos corporais, ele é neutro, né? Que é equivalente ao 7. A composição dos fluidos corporais, então plasma, a linfa, né? O plasma sanguíneo, a linfa, do sistema linfático que a gente estudou. Os líquidos extracelulares, que são aqueles líquidos que estão entre as células. A concentração de sais, né? Potássio, sódio. Variação de temperatura, então, por exemplo, quando você está com febre, você não está em homeostase, mas o seu corpo está ali tentando resolver isso. E o equilíbrio ácido básico, né, que tem a ver aqui então com o pH. Quem são os responsáveis diretos por todo esse processo? São os nossos, essa duplinha aqui, nossos queridos e indispensáveis rins, né? Nós temos eles aos pares. Então, qual a função dos rins? Os rins são esses órgãos que ficam aqui na nossa é mais próximo das costas, né? A gente vai ver melhor uma localização dele. Mas eles são responsáveis pela manutenção, né, da composição relativamente estável dos fluidos orgânicos. Então, ó, estabilidade, equilíbrio, homeostasia dos fluidos orgânicos. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão remover as substâncias que estão em excesso e aí os rins eles aceleram isso, senão seria lento. E eles vão reter substância necessária. Então, a gente está falando de remover e reter. Isso aqui a gente está falando de quê? Do processo de filtração. A Mora começou a latir agora. A Mora é minha vira-lata caramelo. Eita, era um T. Filtração, né? Então, quando você filtra, você decide o que fica e você decide o que sai, certo? Então, os rins vão eliminar substâncias tóxicas, que são das próprias células, do metabolismo das nossas células, principalmente das metabolismo das proteínas, substâncias estranhas ao nosso organismo, então aqui os medicamentos, drogas, álcool. Regula também o volume sanguíneo, então se o volume sanguíneo está menor, os rins absorvem mais água. Se o volume sanguíneo está muito grande, os rins liberam mais água, então acontece mais a formação de urina. A manutenção do equilíbrio hidrossalínico, né, que é a questão do sal,
se tem mais potássio, se tem mais sódio, se tem mais água. E a manutenção, mais uma vez, do equilíbrio ácido básico, como eu falei, que o pH do nosso corpo, ele é neutro, né, 7,4. Em alguma aula que eu estava falando com vocês, né, quando a gente estava estudando fisiologia, eu falei para vocês que os organismos liberam as excretas. E as excretas dos animais são excretas nitrogenadas. O que são as excretas nitrogenadas? São moléculas ricas em nitrogênio, por isso que elas são excretas nitrogenadas, e resultam principalmente do metabolismo das proteínas e dos ácidos nucleicos. Então, tem muito nitrogênio lá nas proteínas, lembra a proteína? E dos ácidos nucleicos. Então, a gente tem 3 tipos principais, certo? Nós temos a amônia, é uma excreta nitrogenada, que ela é bastante solúvel em água, mas ela é muito tóxica. A gente encontra amônia onde? Por exemplo, nos peixes. A ureia, que é pouco solúvel em água e não é muito tóxico, e a gente vai encontrar, por exemplo, em animais como o coelho, né? Os mamíferos, no caso nosso também. E o ácido úrico, ele é pouquíssimo solúvel em água e ele tem pouca toxicidade. E como ele é pouco solúvel em água, é aquela pastazinha branca que as aves liberam, certo? Então a gente libera ureia na nossa urina. Os peixes liberam amônia e as aves ácido úrico. Acho que vocês lembram que a gente falou sobre isso. Nossa, a Amora não para. Também trazendo aqui, eu fiquei de trazer em algum momento para vocês, para a gente lembrar a evolução de como aconteceu a excreção nos animais, certo? Então, os protozoários tinham um vacúolo contrátil, os poríferos liberavam nas células mesmo, na superfície, os quinidários também na superfície. Quando chegou lá nos plateumintos, começou uma que a gente chamava de células flamas, chamadas também de protonefrídeos. Nos nemateumintos surgiram os túbulos em H, nos anelídeos já tínhamos os nefrídeos, molúsculos tínhamos os metanefrídeos, crustáceos, glândulas verdes e glândulas antenais. Nas aranhas, lá nos aracnídeos, a gente tinha glândulas coxais. Nos insetos, os túbulos de Malpighi. E aí, lá nos equinodermas, aqueles que têm o ouriço do mar, a bolacha da praia, o sistema ambulacrário, que também era responsável pelo movimento deles. Quando a gente chegou nos vertebrados, os peixes e anfíbios já apresentaram rins, né, rins mesonéfricos, e os répteis, aves e nós mamíferos temos um tipo de rins chamados rins metanéfricos. Então, a gente percebe que tinha uma coisinha ali que foi aparecendo que era néfrico, né? Então, vamos ver o que isso resultou aqui em nós mamíferos. Então, dando uma olhadinha aqui, a gente tem o sistema urinário, finalmente, o sistema urinário. O sistema urinário é composto basicamente pelos rins, pelo uréter, que é esse canal que leva dos rins à bexiga, e pela bexiga, que está igual que nem uma cebola roxa aqui, e a uretra, que leva para fora do corpo. Então, basicamente, ó, tá vendo? Fica nessa região aqui abdominal, certo? A sensação, quando sente dores nos rins, a sensação é que a dor é nas costas, então fica mais para a parte de trás, para a parte posterior. Então, temos aqui as veias, as artérias, que vão trazer os líquidos, todos os fluidos corporais para cá, e aí vai ser filtrado no rim, basicamente, o que for bom, o que for necessário, o que for interessante, volta, e o que não for mais necessário ou for tóxico, vai sair, aqui pela uretra, bexiga, nosso xixizinho, e aí sai pela uretra,
uretra. Então, presta atenção. Do rim para a bexiga é ureter. Da bexiga para fora é uretra. Então, ó, o A de adeus. Adeus, estou saindo do corpo, uretra, tá? Então, qual a função dos rins? Filtrar sangue, certo? Nisso acontece o quê? Remoção de toxinas ou substâncias em excesso, certo? E o retorno do que ainda é necessário. Só que quando a gente vê os rins aqui, não é uma substância única, né? Não é uma peneira, um barro. Existem unidades que juntinhas formam um rins. Então vai ter 1 milhão de unidades, 1 milhão de pequenas redezinhas que vão filtrar essa água. Como é o nome dessa pequena unidade? Essa pequena unidade funcional é chamada néfron. Então, ó, foi surgindo lá nos vermes, né? Um metanefrídeo, um protonefrídeo. Aí chegou os rins, e nos rins, os rins foi a evolução disso para juntar muitos daquelas partículas filtradoras, juntou milhões, acho que 1 milhão, não sei, tem bastante, juntou e formou ali o que a gente chama de rim. Então, o néfron é a parte funcional do rim, né? E é essencial para a produção da urina. Esse néfron aqui, a gente vai ver direitinho, ele tem um túbulozinho, chamado túbulo néfrico, e um corpúsculo renal, que também é chamado de glomérulo, a gente já vai ver no próximo slide. Aqui a gente tem um cortezinho do rim, certo? E aí por fora se chama de córtex, e aqui dentro se chama de medula. Então vai ter a artéria e a veia, né? O que chega é veia, o que sai é artéria. A uretra, não tenho certeza se o que chega aqui é a veia e a artéria igual no coração. Então, não tenho certeza se é. O uréter, que é o longo canal do rim para a bexiga. A gente tem a bexiga. Qual é a função da bexiga? Armazenar a urina. E a uretra, que é o caminho de saída do organismo, certo? Os néfrons, que é o que eu estava comentando com vocês, ele tem essa estrutura aqui. Então, tá vendo essa estrutura aqui? É a estrutura. Isso aqui é a unidade funcional do rins. Isso aqui tem as centenas num pedaço de rim. Se você cortar um pedacinho de um rim. Então, o que é um néfron? É uma rede capilar, porque tá vendo? Tem esses vasinhos, esses capilares. Qual é a função? Reabsorver água, certo? Vai reabsorver umas coisas e outras não, certo? Junto da água, as substâncias que estão dentro da água. Então, a gente tem aqui, nessa estrutura do néfron, o que chama de glomérulo, que é aqui que acontece a filtração principal, né? É um capilar enovelado por uma cápsula, antigamente chamada de cápsula de Bowman. É bem fininho. Aqui a gente tem, ó, o sangue vem entrando na cápsula de Bowman. E aí o capilar é bem fininho. É só uma única célula. Então, acontece aqui a filtração nessa estrutura, certo? No endotélio que fala, que é um epitélio fininho. Vai filtrar o sangue nessa região. Além disso, tem aqui, ó, o túbulo distal e um túbulo proximal. O túbulo proximal é mais responsável pela absorção da água, dos nutrientes. E o túbulo distal é mais para trocas iônicas, certo? Íon que íon, professora? O íon potássio, os íons cloro, os íons sódio, que era um Cl, sódio, que é Na, certo?
eles ficam mais sendo reabsorvidos as trocas iônicas, né? Se está precisando, volta para o corpo. Se está em excesso, sai do corpo. Então vamos lá para uma questãozinha. Sabemos que a urina é formada nos rins, mais precisamente nos néfrons. O processo inicia-se com a filtração do sangue na região da cápsula renal? Exatamente. Túbulo renal não, né? É o início, é na cápsula renal. Túbulo contorcido não, alça néfrica não, túbulo distal não. Então, a filtração do sangue vai começar naquele glomérulo, também nas questões mais antigas vai falar cápsula renal. Então, o sangue entra, vai lá naquele glomérulo, né? Cada voltinha ali vai sendo absorvida e depois ele vai seguir nos túbulozinhos. A formação de urina, ela é um processo muito importante, que é por onde saem as excreções, certo? Então, é um processo de reabsorção seletiva, ou seja, precisa disso? Precisa, então fica no corpo. Está em excesso? Não precisa? Sai do corpo. Quem regula isso? Tanto mecanismos nervosos quanto hormonais. A gente vai dar uma olhadinha que hormônios estão participando disso. Substâncias grandes como glicose, aminoácido, né, ou íons como sódio, né, porque tem a carga positiva ou negativa, eles precisam passar por um transporte ativo, então com gasto de energia, e substâncias menores como a água passam passivamente, obviamente, né, pelo processo de osmose. Através também dessa secreção ativa, como eu falei para vocês, a troca de íons acontece nos túbulos distais e é lá que vai eliminar os prótons, os H+, e essa eliminação aqui que vai deixar a urina ácida. Então, preste atenção, o sangue vai entrar aqui, né, nessa artéria, nessa veiazinha aqui. Primeira coisa que ele entra é no glomérulo. Então, aqui não é só uma volta, são várias voltas. Aqui começa a filtração, né? A filtragem. Filtração ou é filtragem? Filtração. Filtragem. Eu acho que eu tô falando errado. E aí, ele vem aqui, vai passando pelos túbulos, né? Proximal, distal. E aqui, ó, logo no início, você tem o proximal, que vai absorver glicose, certo? Água. E no final, no mais distal, que são os íons. Vamos lá para uma questão. Considere aqui as estruturas e funções. Então, néfron, qual é a função? Condução da urina? Não. Produção de urina? Pode ser, né? Onde produz a urina, lá nos rins. Produção de urina. Que mais? Bexiga. Condução? Não. Armazena. Isso. A bexiga armazena a urina. Aí tem uretra e uréter. Então, ó, os dois é condução, certo? Mas eu falei para vocês, a de adeus, então tá saindo do corpo, tá indo pro meio externo. A de adeus, meio externo, e a uretra, o ureter, na verdade, fala ureter, ele vai ser conduzido para a bexiga. Então, um B, deixa eu ver aqui. Um B, esses dois aqui tá certo. 2C. Opa, então aqui, essa é a questão. Tá certo os outros? 3A e 4D, certinho. A composição da urina, né, para vocês terem ideia, ela é basicamente realmente água, mas vai ter sódio, né, bastante sódio. A reabsorção, aqui a gente tem substância, reabsorção e excreção, certo? A glicose. Ah, tá, peraí, deixa eu explicar melhor aqui. Nesse primeiro quadrinho aqui, a gente tem o que é reabsorvido. Então, aqui é o que é
desse lado de cá vai ser o que é excreto, né? O excretado. Então, a água ela é quase 100% absorvida, certo? O sódio ele também é quase 100% absorvido. A glicose é para ser 100% absorvida. Então, quando tem glicose na urina, né, é um indício de diabetes. A ureia, ela é também 50%, 50%. E a creatinina, que também é uma excreta bastante tóxica, ela é excretada 100%. Aqui é o volume, né, um recém-nascido, de quanto ml em um dia. Ó, um adulto chega a ser, pode ser de 600 a 2 litros de urina liberada. Então, quem bebe bastante água vai bastante ao banheiro. Sobre o controle da diurese, eita, falei foi muito já. Existem dois hormônios responsáveis pelo controle da diurese. O que é a diurese? É esse processo de produção de urina e liberação das excretas. Então, a gente tem o ADH, que é o hormônio antidiurético. Basicamente, os dois hormônios faz com que os rins absorvam mais água. Então, quando produz esse hormônio, a gente retém água. É produzido no hipotálamo, que fica aqui atrás. Do hipotálamo, ele fica armazenado na neurohipófise, tá coladinho lá com o hipotálamo. Esse hormônio ADH também era chamado de vasopressina. E aqui, ó, a hipófise que armazena, libera no sangue, aqui é corrente sanguínea, e vai atuar lá nos rins. Qual é a função? Aumenta a permeabilidade dos túbulos e isso aumenta a reabsorção de água, então a água volta para o corpo, ou seja, menos urina. Então, assim, se você bebe pouca água, o seu corpo está vendo que tem pouca água. O que é que ele vai fazer? Não deixa sair essa água, bota essa água para dentro. E aí você fica inchado. Por isso, quando vai no nutricionista, fala: tu bebeu muita água, tá inchado. Não é muita água que tem que beber 35 vezes o seu peso. Na verdade, 0,35. E se você pesa 10 quilos, você vai beber 350 ml, né? E por aí vai. Geralmente, uma pessoa de 70 quilos vai beber 2 litros, né? Em cima dos rins vai ter essa glândula suprarrenal que vai liberar um hormônio chamado aldosterona. A função da aldosterona é um pouquinho diferente. Ela aumenta a reabsorção de sódio. Presta atenção. Toda vez que o sódio vai para um lugar, a água vai junto. Se tiver como água aí, ela vai. Então ele vai e puxa o sódio para dentro das células. Opa, volta. Aí quem vem junto com ele? A água. Então, se eu puxo o sódio, puxo a água, da mesma forma, eu estou colocando água para dentro do organismo e está diminuindo a urina, ou seja, aumentando a retenção de água no organismo. Aumenta a retenção de água no organismo, certo? Questãozinha. A reabsorção de água pelos rins é controlada hormonalmente. Então, quem controla a produção de urina? Sede, hormônio. Atua nos túbulos néfricos, certo? A sede eu acho que é mais neuronal, porque a gente vai estudar sistema neurológico na próxima aula. E nos ductos coletores. Então, os hormônios vão atuar nos néfrons e naqueles túbulozinhos, aumentando a capacidade de reabsorção de água quando o nosso organismo necessita dessa substância. Aí tem quase com saco. Marca alternativa que indica corretamente o nome desse hormônio. Testosterona não é. Testosterona é um hormônio andrógeno, não é masculino. Estrogênio é um hormônio feminino. Ocitocina também é um hormônio presente nas mulheres, né? Estimula a contração. E a gente viu que era era ADH, hormônio antidiurético, ou vasopressina, certo? Agora a gente vai ver rapidinho aqui também os hormônios. Os hormônios, eles são
fazem parte do nosso sistema endócrino, né? Qual a relação dos hormônios com o sistema endócrino? Vamos lá. O sistema endócrino, ele participa da homeostase do nosso corpo, certo? E essa homeostase, ela tem duas perninhas. Uma delas é o sistema endócrino, que a gente vai estudar agora, e a outra delas é o sistema nervoso, que a gente vai estudar a aula que vem. O sistema nervoso vai mandar impulso nervoso. Tá? Lembra? Os neurônios se comunicam em impulso nervoso. Aula que vem. O sistema endócrino, as mensagens são químicas, não são impulsos nervosos. É porque os impulsos nervosos é impulsos elétricos. No sistema endócrino, as mensagens são químicas, certo? Então, quem são esses mensageiros químicos? São os hormônios. São substâncias especiais, detalhe, são transportados pelo sangue. Então, o hormônio é transportado pelo sangue. Vai sair de uma célula, de uma glândula endócrina, vai ser jogado no sangue e vai atuar em outro local. Pode ser perto, pode ser longe, mas tem que ser em outro local, né? Geralmente, como entra no sangue, vai para outro local longe. E ele é muito específico. Um hormônio vai atuar em um local específico. Essa atuação pode ser ativar ou inibir a função, certo? Então, aqui a gente tem que o sistema endócrino e nervoso são integrados. Então, tem os hormônios mandando mensagens químicas e a gente vai ver que tem os neurônios mandando os impulsos nervosos, que são as mensagens elétricas. Pergunta: o sistema endócrino pode ser definido como um conjunto de glândulas que sozinhas são responsáveis por regular os ciclos internos do organismo? Sozinha não, porque a outra perninha é o sistema nervoso. Conjunto de glândulas com capacidade de produzir e secretar hormônios e neurônios? Neurônios não participa aqui do sistema endócrino, sistema nervoso. Conjunto de glândulas responsáveis pela produção, substituição e modificação de neurônios? Não, neurônios, sistema nervoso. Conjunto de glândulas responsáveis pela produção de hormônios que influenciam nas funções do organismo, certo? Letra D. Então, os hormônios são os mensageiros bioquímicos. Então, como a gente está vendo aqui, a gente tem uma célula que vai secretar o hormônio. Essa célula vai estar dentro de uma glândula, né? Ela vai secretar o hormônio. Vai cair numa corrente sanguínea e vai chegar na célula-alvo. Nessa célula-alvo vai ter o quê? Vai ter um receptorzinho, um receptor que vai perceber, que ele vai dizer, opa, eu reconheço você, que é o hormônio. Então, ela vai ativar ou ela vai inibir uma função. Por exemplo, vai chegar um hormônio e vai dizer, com licença, célula, está na hora de você crescer. Aí o receptor recebe essa mensagem e fala, ok, a gente vai crescer. Ou o hormônio chega, com licença, célula, está na hora de você parar de crescer. E aí ela vai parar de crescer. Então, vai ativar ou inibir. As substâncias, então os hormônios são produzidos, né, por glândulas endócrinas e liberados no sangue e vão atuar sobre um órgão, sobre um órgão-alvo. Então, os hormônios vão estar responsáveis por metabolismo, taxas de substâncias no sangue, vão atuar no crescimento, na reprodução, na digestão e muita coisa, certo? Então, sobre os hormônios, é correto afirmar que são células do sistema endócrino. Hormônio não é célula, hormônio é uma substância, né? São substâncias químicas produzidas por glândulas endócrinas? Exatamente, letra B, certo? São estruturas livres? Não são estruturas, são substâncias, né? Eles não vão permanecer na corrente sanguínea. Chega uma hora que aquilo ali também tem que sair. Depois que faz a função, ele é eliminado. São receptores? Não, receptor é o que recebe o hormônio. A natureza química do hormônio. Como assim natureza química? Do que é feito? É feito de tijolo? É feito de açúcar? É feito de cimento? Então, existem hormônios de proteínas, que são os peptídeos, são pequenininhos, hormônios polipeptídeos, como por exemplo
o ADH, que a gente viu lá da urina. Pode ser da proteína maior, como é o caso. Aqui é proteína, só que é uma proteína pequenininha. Uma proteína maior, como é o caso da insulina. Pode ser lipídico, que são os esteroides, né? Que são os hormônios sexuais, masculinos e femininos. Ou podem ser também derivados de aminoácidos, como por exemplo os da glândula tireoide. Então, quais são essas glândulas que a gente está falando? Glândulas endócrinas, glândulas endócrinas, glândulas endócrinas. Quase não sabe. A gente tem das glândulas endócrinas o hipotálamo, que eu falei para vocês, fica bem aqui no centrinho, com a hipófise. A glândula pineal também. Tem o timo, que fica aqui nessa região. As glândulas suprarrenais, o pâncreas, os ovários e os testículos, né? Que são as glândulas, ovários vai ter fêmea e testículos vai ter nos machos, certo? Vamos lá para mais uma questão. Sabemos que o sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas, né? Sistema endócrino, glândulas endócrinas. Ou seja, glândulas que produzem secreções que são lançadas diretamente na corrente sanguínea. Então, a grande sacada do sistema endócrino é que essas substâncias vão dentro da corrente sanguínea, certo? Se for alguma substância fora da corrente sanguínea, não faz parte do sistema endócrino, né? Marque a alternativa que são encontradas apenas glândulas do sistema endócrino. Testículo, tireoide, sim. Glândula sudorípara, não. Porque o suor ele não vai para dentro do sangue, ele vai para fora, né? Hipófise, sim. Tireoide, sim. Glândula sebácea, não. A mesma coisa, a gente produz o sebo, né, para fora do corpo. Glândula sudorípara, não, né? Da mesma forma que não, glândula salivar, porque não vai para o sangue. Ovários, sim. Hipófise, tireoide e testículos, sim. Letra D. E aqui o errado também é glândula salivar. Então, olha só. Aqui a gente tem um resuminho dos órgãos e da onde atua. Então, aqui, ó, aqui no centro do cérebro tem o hipotálamo, a hipófise, né? Glândula pineal. Então, aqui na hipófise, a gente vai ter os dois lóbulozinhos. Então, hormônios liberados aqui no lóbulo da frente. Prolactina, produção de leite. Gonadotrófico, para produzir as gônadas, quando está lá na fase embrionária. Tireotrófico, né, para produzir as glândulas tireoides. Adrenocortotrófico, né, vai produzir hormônios sexuais aqui. Somatotrófico, que está aqui relacionado com a produção de osso, né? E aqui lá na glândula ali atrás, que chama neurohipófise, tem a produção da ocitocina, responsável pela expulsão de leite e contração de útero, e o ADH, que a gente viu, que é o antidiurético, que vai então reter água nos néfrons. Questão: a glândula hipófise, também conhecida como glândula pituitária, é composta por duas porções, a adenohipófise, que é da frente, e a neurohipófise, que é de trás, que a gente viu. A neurohipófise armazena e libera dois hormônios, a gente acabou de ver. Hormônio diurético, antidiurético, sim. Folículo estimulante, não, não foi o folículo estimulante. Prolactina, não. Ocitocina, foi esse aqui. Então, a gente já sabe que a questão é hormônio antidiurético e ocitocina. São esses liberados pela neurohipófise. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho nas glândulas endócrinas. Então, aqui a gente tem a tireoide, que fica nessa região aqui do nosso corpo, aqui próximo à garganta. Tem a glândula tireoide e tem as glândulas paratireoides, elas ficam juntinhas aqui. As tireoides vão produzir o que a gente chama de T3 e T4, então quem já fez exame de sangue vai ver como está a tireoide.
ver aqui o T3 e o T4, também chamado de tiroxina. Eles estão envolvidos com o quê? Batimentos cardíacos, movimentos intestinais, capacidade de concentração. Então, se você está com esses hormônios baixos, pode estar com dificuldade de concentração. Regulação do ciclo menstrual e respiração celular, a respiração lá celular. E a calcitocinina é produzida pelas glândulas paratireais e ela está mais ligada com a fisiologia do cálcio, reabsorção de cálcio, né? E também nos ossos, diminuindo a eliminação de cálcio, aumentando o cálcio no sangue. A gente tem aqui as glândulas suprarrenais, que a gente já viu, ficam aqui em cima dos rins, a gente só viu um hormônio, né, na verdade. Vai ter uma região córtex, cortical, geralmente o córtex é o que está por fora e medula é o que está por dentro, tá? Então, na região cortical são produzidos corticosteroides. Professora, corticosteroides é o que mesmo? São substâncias lipídicas, né? Então, os andrógenos são aqueles que dão as características femininas e masculinas. Os glicocorticoides têm lá a função anti-inflamatória. E os mineralocorticoides, nossa senhora, mineralocorticoides, um exemplo deles é a aldosterona, que a gente viu que faz o quê? Aumenta a reabsorção lá nos néfrons, de sódio, e aí quando volta o sódio, vem também o que? A água. Temos também o pâncreas, né, considerado uma glândula endócrina, mas o pâncreas, né, que fica aqui acima do estômago, é uma glândula mista. Tem a porção exócrina, porque vai liberar suco pancreático, ou seja, libera algo lá no pâncreas que não vai para a corrente sanguínea, né? E a endócrina que vai liberar insulina e glucagon. Esses dois eles estão associados com metabolismo de carboidrato. Então a insulina estimula que a glicose entre nas células, né? E ali produzir então o glicogênio, que pode ser armazenado, e o glucagon ele faz o contrário, ele estimula a glicogenólise, que é transformar o glicogênio em glicose. Então, basicamente isso assim, ó, ficou meio confuso, né? Então, quando a gente se alimenta, o nosso alimento aqui, uma maçã, é quebrado, tal, e quando entra na célula, ele entra em uma glicose. Só que a gente precisa armazenar isso, né? Essa glicose. Quando eu junto várias glicoses para poder armazenar, quando eu junto essas glicoses, eu formo um glicogênio, certo? E aí o glucagon, ele vai estimular o contrário, vai estimular que se quebre esse glicogênio em glicose novamente. Então, basicamente isso é esse equilíbrio aí da glicose. E as gônadas, finalmente as gônadas, né, são glândulas endócrinas. Então a gente tem os testículos nos meninos e nos machos e os ovários, então os testículos estão aqui, certo? Produção de sêmen, mas também a produção de hormônios e os ovários aqui nas mulheres, ok? Então as gônadas são responsáveis, têm a função dupla, né? Então duplamente vão produzir os gametas, então os ovários produzem óvulos os testículos produzem espermatozoides e os hormônios sexuais. O mais importante no homem é a testosterona e o mais importante na mulher é a progesterona. Vamos ver aqui uma tabelinha sobre algumas disfunções, né, com relação aos principais hormônios. Então, na hipófise, o hormônio somatotrófico, que a gente viu que tinha relação com o osso,
Se ele não funciona direito, você tem, por exemplo, o nanismo, que é quando a pessoa tem baixa estrutura. Se ele tem uma função muito exagerada, uma hiperfunção, você tem o gigantismo, que é um indivíduo muito alto, certo? No adulto também fica com acromegalia, e aí fica tudo muito, muito grande. Algumas pessoas que têm aquele queixo super desenvolvido, né? Ou os dedos muito compridos. O ADH que a gente viu, se ele não funcionar direito, ele dá uma doença chamada tipo, é uma diabetes, que não tem nada a ver com glicose, mas leva a uma urina muito diluída, certo? Porque ele não está funcionando, então não reabsorve água. E se ele funciona muito, né, acontece também um retardamento do desenvolvimento. A tireoide, quando ela não funciona direito, produzindo T3, T4, você vai ter problemas como, por exemplo, edemas, baixo metabolismo, excesso de gordura, cansaço. Se funciona muito, ela fica inchada, você tem o bócio, certo? E aí o metabolismo fica muito alto, um emagrecimento enorme. A pessoa ela é mais agitada, né? Tem o olho, essa bola do olho, como fala, para fora, certo? Na verdade, esse bócio exoftálmico é o da bola do olho, eu me confundi aqui. Quando é uma hipertrofia da glândula, que é o bócio endêmico ou papo, que é o bócio daqui, né? E isso se gera porque falta iodo. Então, uma coisa que se fez foi colocar iodo no sal. E aí diminuiu muito a, a frequência dessa doença aqui. As glândulas paratireoides, né, aquela calcitocinina, então você tem uma tetania fisiológica, que é o quê? Uma excitabilidade neuromuscular. Então as pessoas ficam tendo movimentos assim incontroláveis, né? A insulina, se não tem a função corretamente, tem a diabetes mellitus. Se não tem insulina, a glicose não entra na célula, a glicose fica no corpo e isso é ruim, né? E no córtex, a gente tem também, a gente não viu aqui, mas nos rins, né, as adrenais, você vai ter doenças com a hipofunção, por exemplo, enfraquecimento, emagrecimento, e a hiperfunção, você tem acentuação de caracteres sexuais masculinos, como, por exemplo, pelos no rosto, certo? Então, a gente fica por aqui, e para os alunos ir lá no Google Formulários e preencher os dados e responder as questões, ok? Obrigada pela paciência, obrigada por terem assistido até o fim e até a próxima.